Casaca, 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 casaca. A turma é boa, é mesmo da fusaca. Vasco, Vasco, Vasco! Vasco, seremos campeões. Um minuto de silêncio no Maracanã, ordenado pelo juiz Luiz Carlos Félix. O público que aumentou os minutos antes do início desse jogo. Uma homenagem póstuma a Hércules, jogador tricampeão do estado pelo Fluminense. Começa o clássico do Maracanã, Vasco e Botafogo. A saída pertencendo ao Botafogo. Primeira participação de Mazzaropi, apenas tiro de meta para o Vasco. Márcio Guedes, um time em crise, o outro buscando a vitória, que é importante. Podemos esperar deste clássico? A partida deve ser boa, até porque historicamente Vasco e Botafogo sempre proporcionaram um espetáculo movimentado. O Botafogo não conta com Paulo Sérgio e Perivaldo, seus dois melhores jogadores, e dispensou os que estavam emprestados, pelo menos jogadores sem muita condição técnica. É uma equipe que vai jogar, evidentemente, preocupada com a crise, mas... Olha aí a primeira chance do Vasco. Primeiro recuo de bola para Luiz Carlos, que se atrapalha. E o primeiro perigo do jogo contra o Botafogo na fuga de Rosemiro pelo meio. Eu dizia que o espírito de luta deve contar para o Botafogo, principalmente porque a garotada quer mostrar trabalho. É o time que vai jogar na retranca, tentando contra-ataque com a velocidade do Geraldo e do Mirandinha. E o Vasco, evidente, deve ganhar aí o meio-campo, mas é uma equipe meio improvisada ainda, com falhas na defesa e ainda com o Rosemiro jogando na ponta direita, que não é uma solução ideal para o ataque do Vasco. O Vasco, que tem 13 pontos ganhos em 8 jogos, 6 vitórias, um empate contra o Madureira em 0-0 e uma derrota para o Bangu por 2-1. Marcou 16 gols e sofreu 5. Botafogo é o quinto colocado nesta Taça Guanabara, ao lado de Volta Redonda e América. Em 8 jogos tem 9 pontos ganhos, 12 gols prós e 11 contra. Aí sai o time do Botafogo jogando no seu campo de defesa. Geraldo, que veio buscar jogo. Tentativa de Mendonça, de novo Geraldo. Em cima dele, Hernani. Sobra de Serginho. Rosemiro muito pelo meio. Dudu, outra vez Rosemiro. Chegamos a 2 minutos neste primeiro tempo, no 0-0 de Botafogo e Vasco no Maracanã. Hernani. O apoio pela direita, Galvão. Outra vez Hernani busca o contato com Roberto. Galvão. Rosemiro na dele, na ponta direita. Outra vez Galvão. Nova tentativa de Roberto. Hernani. Dudu e Serginho. Sempre o apoio de Galvão pela direita. Primeiro combate de Josimar. Trabalha Rosemiro. Cruzamento atrás visando Roberto. Galvão. Abriu espaço, bateu prensado, a sobra ainda de Rosemiro, o Vasco aperta, a chance de Roberto, bateu pro gol, explodiu na trave. Tirou o Cristiano de qualquer maneira, insistiu Dudu. Ele contra Geraldo. Manda seguir, manda andar o jogo Luiz Carlos Félix, o Vasco aperta no princípio do jogo, bola de Hernani. Teodoro em cima dele, alemão. Rosemiro, já tem Galvão no apoio pela direita. Só dá Vasco no começo do jogo. Outra vez Rosemiro. Novo cruzamento. A chance de Marquinhos. Pegou por baixo. Jogou fora. Menos de 3 minutos e 30 neste primeiro tempo. Só o Vasco no ataque. Uma grande oportunidade de Roberto.
O time do Vasco domina e domina bem, aproveitando da confusão ali da marcação da defesa do Botafogo. E vai ser um suicídio se o Botafogo não prestar atenção à colocação do Roberto, aos seus deslocamentos, porque ele é o homem de conclusão que não perdoa, hein? Roberto sempre fora da área, vindo buscar jogo. Marquinhos, falta nele. Entrou duro o Cristiano em cima do Marquinhos, cometeu a falta. Daí um novo momento de perigo para o Botafogo, uma chance para a cobrança de Roberto aos 7h30 neste primeiro tempo. Preocupação do goleiro Luiz Carlos. Ele que substitui Paulo Sérgio. Cinco jogadores na barreira do Botafogo. Chegou o sexto. Marquinhos e Roberto junto à bola. Pé direito de Roberto. Partiu, bateu direto, jogou para fora. Olha, ainda tocou na barreira, escanteio pela esquerda para o Vasco. Dudu bate pelo lado esquerdo. Aí você vê o Roberto buscando o seu posicionamento na área. E o Dudu chegando para a cobrança do escanteio. Rondinelli também chegando na área do Botafogo. Rondinelli, Roberto, Pedrinho, Hernani. Saiu do gol, Luiz Carlos. Marquinhos. Cortou bem Osvaldo. Muito forte o lançamento de Mendonça. Domina fácil o Celso. Aí a barreira de 3 jogadores. Roberto aguardando na área. A bola veio por baixo o corte. Novo escanteio pela esquerda para o time do Vasco. O corte foi do Mendonça. Bem, bastante recuado, mandou a corner que o próprio Dudu bate pela esquerda. Mais uma vez Rondinelli na área, também Rosemiro, Roberto, Hernani e Pedrinho. Bate fechado Dudu, saiu Luiz Carlos, falta nele. Estamos chegando a 10 minutos neste primeiro tempo, 0-0 Vasco e Botafogo. Esporte é vida. Rede Globo de televisão. Mirandinha tentou o contato à frente com o Té, a bola foi muito forte, vai chegando fácil para Mazzaropi, ele jogando com o Celso. Uma notícia muito triste para a torcida do Botafogo. O Botafogo tem a sua cota nesta partida penhorada. Isso devido a uma ação movida pelo americano que até hoje não recebeu os 12 milhões referentes ao passe do atacante Té. Aliás, está quase tudo penhorado no Botafogo. Carro, telefone, geladeira, quase tudo. Outra falta em cima do Marquinhos. Cristiano entrou com o braço à frente e acabou atingindo o rosto do ponteiro esquerdo do Vasco. Mendonça no trabalho. Partiu o alemão. Mirandinha corre pelo meio e busca a jogada com o Té. Tem Geraldo aberto pela ponta. Ele e a marcação de Pedrinho. Marquinhos também fica na cobertura. Partiu Geraldo. Fez boa jogada Geraldo. Olha o Botafogo chegando. Ainda Geraldo. Ótimo toque. Mirandinha se atrapalhou. Geraldo bateu de esquerda, jogou para fora. O Geraldo fez tudo certo. Deu o gol para o Mirandinha fazer. Ele ficou sem saber se chutava de direita, de esquerda. Não chutou com nenhuma das duas e o Botafogo perdeu a chance. E o Botafogo deve insistir com o Geraldo, que é um dos raros jogadores de bons recursos da equipe. Parte o cruzamento, muito aberto. Corta Celso. Vem buscar Té. Armação do Botafogo com Abel. Aí é Osvaldo. Vai tentando crescer no jogo o Botafogo. Ele bate muito forte e muito mal. Apenas tiro de meta para Mazzaropi. Gira bem Cristiano, mas Roberto vai brigar pela bola. Ele e Abel, melhor Abel. Joga bonito por elevação, devolução Abel. Pedrinho. Saiu da falta de Abel. Saiu da falta de Cristiano, ainda Pedrinho. Outra finta, grande jogada de Pedrinho. Hernani toca para Roberto, o Vasco vai chegando, abriu o espaço, foi atropelado por Osvaldo. Ainda na loteria esportiva, no jogo 13, no clássico em São Paulo, Palmeiras 2, São Paulo 0. – 22:30, primeiro tempo, outra oportunidade para o Vasco numa cobrança de falta. Aí o goleiro Luiz Carlos.
Essa bem mais próxima à área pelo lado esquerdo, como o Roberto gosta. Dudu também colocado para a cobrança. Roberto, que nessa Taça Guanabara tem 8 jogos disputados e já marcou 8 gols. Está, portanto, no 9º jogo, pode chegar ao 9º gol. Exatamente. Como ele gosta. Olha a chance do Vasco. Partiu o Roberto. Bateu na barreira. Pedrinho. O lançamento é bom para Galvão. Saiu bem do Josimar. Tem Rosemiro atrás. Cruzamento para Roberto. Luiz Carlos não achou nada, mas o Roberto cometia a falta. Em cima do Cristiano quando tentava o cabeceio. 0-0 Vasco e Botafogo. Esporte é vida. Rede Globo de televisão. Hernani. Sempre buscando o Roberto. Insistiu o Roberto. Pediu nova falta. Luiz Carlos Félix marcou. Só que marcou a jogada perigosa em cima de Roberto. Assim determinada por ele estar com o braço esquerdo erguido. Cobrança em 2 lances para o Vasco. A falta foi do Abel, que pediu desculpas ao Roberto pela 2ª vez. Eles estão se desculpando muito, Roberto e Abel. Começaram juntos nos juvenis do Vasco. Mais uma oportunidade para o Vasco, só que agora a cobrança é em 2 lances. Aí o Roberto ficando posicionado, o Pedrinho também junto à bola, o Dudu mais atrás. O Roberto vai rolar essa bola para o Dudu. Marquinhos logo atrás de Roberto. 25 o primeiro tempo. Barreira de 4 jogadores do Botafogo. Aí o Roberto rolou para o Dudu, bateu forte, bateu na barreira em Cristiano. Cristiano tira de novo. Rondinelli sozinho. Aí o contra-ataque do Botafogo começa com Oswaldo. Parou a jogada, jogou errado. Devolve a posse de bola ao Vasco. Marquinho. Rosemiro corre muito pelo meio. O lançamento é para ele, a posição é legal. Roberto já aguarda o cruzamento. De novo Rosemiro. Josimar e Luiz Carlos. Aí o Josimar. Existe uma certa escrita nesse Vasco e Botafogo. Nos últimos 3 jogos, 2 empates, 1-1, 0-0 e uma vitória do Botafogo, 3-1. E o Antônio Lopes, tá achando do jogo? Lopes, que te parece o Vasco nessa partida? Olha o Mendonça do outro lado! Bem, o Vasco tá bem, o negócio é ficar com atenção aqui atrás por causa dos contra-ataques. O Vasco a qualquer momento pode fazer um gol aí que tá bem na partida. Já criou algumas situações de gol. Importante também é ter cuidado com os contra-ataques do Botafogo. O Roberto partiu com a bola. O Heraldo sem chuteira, perdeu a chuteira no caminho e tomou a bola do Roberto. Marquinho fica à frente. Jogou com o Mirandinha. Entrou duro em cima dele, o Rondinelli se machucou de novo. Mazarop gritando pro Galvão que ele tá só. Hernani. Sentiu alguma contusão séria o zagueiro Rondinelli, por isso o Marquinhos bota a bola para fora. E quando ele caiu e a coisa parece ser séria, ele deitado na grama já pede substituição. Exatamente, Galvão. Ele já está fazendo sinal pedindo substituição. E quem deve entrar no time do Vasco é o número 14, Ney. O Geraldo quis se aproximar e o Rondinelli não deixou. Ele entrou para fazer o corte. Caiu por cima da perna direita. Parece que a coisa é séria com o zagueiro de área Rondinelli, número 3 do Vasco. Dr. Clóvis Munhoz, o que houve com o Rondinelli? Torção violenta, um estiramento do ligamento. Vamos examinar. Ele vai ser radiografado, doutor? Pera aí! O Rondinelli não quer sair, tá pedindo para não botar ninguém em campo, porque ele quer ver primeiro como é que ele vai se sentir andando em campo. Aí o Abel para fazer o corte antes da chegada de Galvão. É um jogador de muita fibra, de muita raça e muita determinação, o zagueiro Rondinelli. Doutor Clóvis, vai dar pro Rondinelli voltar? O teste que ele está fazendo. A dor é só o jogador que pode dizer, né? Parece que o Rondinelli vai voltar. O próprio Clóvis Munhoz, o médico do Vasco, pediu a substituição. Não foi só o Rondinelli. O Rondinelli pediu no campo e o Dr. Clóvis Munhoz pediu depois. Agora o Rondinelli fez um teste e diz que vai voltar ao jogo. E já voltou. Tem uma fibra incrível esse jogador.
Volta aplaudido pela torcida do Vasco. Botafogo domina a jogada no meio-campo com o alemão. O Dr. Clóvis se precipitou um pouco nesse diagnóstico. Ruptura de ligamento. De repente o Rondinelli volta para jogar. Lançamento para Josimar pela esquerda. Até aguardando Mirandinha mais atrás ainda Josimar. Abriu bem o espaço. Geraldo. A marcação de Pedrinho. Jogou na cabeça do Mendonça. Bonito chute pro gol de alemão. Bonita defesa de Mazzaropi no centro do gol. 31, primeiro tempo, 0-0. Esporte e Ação, Rede Globo de televisão. Aí começando a acreditar mais no jogo o time do Botafogo. Fica desesperado o Mazzaropi gritando, olha o Abel que vai chegando na área lá pelo lado esquerdo. Mendonça na cobrança. Geraldo, Té, Mirandinha e Abel na área. 6 jogadores do Vasco na marcação. Mendonça bate forte visando exatamente o Abel. Mazzaropi sai para fazer a defesa. Torcida pede Mendonça. E o Mendonça treinou a semana inteira esse tipo de cobrança lá em Marechal Hermes. Bem que está um pouco longe. Para o Mendonça é melhor mais próximo à área, onde ele usa a habilidade. Aí tem que ser com violência. Mas bate muito bem na bola Mendonça. Barreira de 5 no time do Vasco, muito próximo à bola. Exatamente por isso que você vê aí o Mendonça esperando a autorização do Luiz Carlos Félix. Olha a chance do Botafogo aí. Mazzaropi preocupado, vai Mendonça para a cobrança. Partiu Mendonça, pé direito, bateu bonito. Mazzaropi foi nela e pegou. O time do Botafogo supera o do Vasco nesse momento em aplicação tática e mais garra em ocupação de espaço. E o Vasco vai dependendo aí da habilidade do Roberto, do Pedrinho, eventualmente do Dudu. E por isso o Botafogo já ganha o meio-campo, embora sem jogada mais organizada de ataque. Só o individualismo aí do Geraldo, do Mirandinha. O Té, por exemplo, não tem jogo. Vamos lá. Parte com ela Mirandinha, vai na velocidade. Insiste pela direita, buscou a linha de fundo. Olha o cruzamento, Mazzaropi na defesa. E se passa o Mendonça, já estava na boca de espera. Aí apertando o Botafogo. Josimar. Aí partindo pela esquerda. Ótima tabela, ótima devolução a Josimar, ótimo toque. Mendonça, bateu cruzado, Mazzaropi não foi. Ela passa, vai pela linha de fundo e o bandeira vermelha. O Luiz Carlos Gonçalves já estava marcando o impedimento de um jogador do Botafogo. Hernani. Dudu enfiando a Pedrinho, está impedido. Não valia o chute do Pedrinho, nem a defesa do Luiz Carlos, o impedimento estava marcado. 42 minutos, 0-0. Esporte é vida. Rede Globo de televisão. Aí o Geraldo recebe. A marcação é do Pedrinho. Faz mal o recuo de bola. Rosemiro leva vantagem em cima de Josimar. Marquinhos. Dudu solto no meio, Marquinhos não vê. Roberto. Protegeu bem, Rondinelli está livre pela direita, absolutamente livre. Marquinhos. Dudu. Insiste em pedir bola a Rondinelli, ainda Dudu. Arriscou, bateu de longe, bateu para fora. Durante todo o ataque. Bola com Roberto, bola com Rosemiro, bola com Marquinhos. O Rondinelli ficou livre pela direita, desesperadamente pedindo a bola. E depois que o Roberto chutou por cima do travessão, o Rondinelli voltou para o seu campo de jogo inteiramente aborrecido com a bola que não lhe foi passada. Realmente foi uma jogada impressionante, mas característica de todo o jogo, não só pelo lado do Vasco, mas pelo do Botafogo também. Jogadores muito individualistas, o Hernani é um dos melhores exemplos disso, o Geraldo, o Mirandinha. É um primeiro tempo que se encaminha para o empate natural
porque apesar do jogo movimentado, pouquíssimas possibilidades de conclusão. O Botafogo teve um lance numa bola de cruzamento do Geraldo e o Vasco através do chute do Roberto na trave. O Vasco decepcionando, tem mais time que o Botafogo, mas taticamente é uma catástrofe, enquanto que o Botafogo vale pelo espírito de luta da garotada e porque essa é a melhor formação que o Botafogo tem no momento, evidentemente, levando-se em conta as ausências do Paulo Sérgio e do Perivaldo. Falta em cima de Pedrinho. Estamos chegando a 44 neste primeiro tempo. Marquinho. Pedrinho parte pela esquerda e recebe. Cruzamento sai forte. Chance para Roberto. Bateu de cabeça no centro do gol. Luiz Carlos pegou. Subiu bem o Roberto. Só que a bola foi em cima do Luiz Carlos. Alemão. Serginho. Rosemiro. Por elevação, Hernani. Entrou solando o alemão, mas levou vantagem o Vasco. Ainda Hernani. Outra vez Hernani. Que ficou devendo a torcida nesse primeiro tempo. Se atrapalhou, apanhou da bola e caiu. O jogo ficou feio até que Pedrinho dominou. Olha o cruzamento. Abel subiu para fazer o corte. E a falta favorece ao Botafogo. O Hernani, que é a revelação do Vasco, ficou devendo nesse primeiro tempo. O Vasco não jogou nem para si, nem deu apoio ao Roberto. O que é uma característica, infelizmente, do Hernani nos últimos jogos. O Hernani, a gente sabe que tem talento, já viu o bom futebol do Hernani, mas ele anda jogando sozinho, meio nervoso, confuso, e está aí, 0 a 0 primeiro tempo. Final do primeiro tempo, 0 para o Vasco, 0 para o Botafogo. A torcida do Vasco não gosta e vai o time ao final deste primeiro tempo. O pessoal teve a ordem de encostar, porque muito sozinho não está dando para ele. Mas o pessoal não está encostando, não sei. O pessoal está vindo buscar devido à marcação muito forte, mas espera no segundo tempo. Se ver se a gente conserta, eu acho que vai dar uma boa vitória. Ao lado de Abel, o Botafogo resistiu, igualou o jogo e quase que marca. Nós sabíamos que o Vasco vinha com uma pressão inicial muito grande. Marcaram a saída de bola, homem a homem, e realmente nós tivemos um pouquinho de dificuldade. A partir do momento que começamos a nos deslocar um pouco no meio campo, começamos a abrir espaço, então quem começou a jogar fomos nós. E nós jogando, claro que facilitou um pouco, encontramos espaço para contra-atacar. É isso que nós queríamos, ele sair em cima para nós contra-atacar, quem sabe até no segundo tempo vai sair o gol. Roberto falando da Rede Globo. É normal. Ultrapassamos esse adversário difícil. O médico do Vasco, o Dr. Clóvis Munhoz, explica o que é que houve com o zagueiro Rondinelli. O Rondinelli sofreu uma torção no joelho direito, com muita dor, foi atendido por nós à beira do campo. Como nós havíamos previsto, não houve condições dele continuar na partida. Ele ainda fez uma tentativa, mas realmente as dores foram muitas, então nós reexaminamos no vestiário e o vetamos para o segundo tempo. Com o Hernani, alguma coisa? Não, absolutamente nada. Então o técnico Antônio Lopes explica por que da saída do jogador Hernani. Vamos ver, o Hernani é um jogador que está satisfazendo também, foi bem, mas o Giovani cria bastante, então estamos precisando de ganhar o jogo. Vamos colocar um jogador que cria bastante, o Giovani vai jogar bem na frente, procurando encostar no Roberto e procurando também encostar no Rosemiro e no Galvão pelo lado direito. Antônio Lopes, técnico do Vasco. As principais informações de Vasco e Botafogo, como voltam as duas equipes para este importante segundo tempo. O Botafogo, que vem até aqui conseguindo um bom resultado, vivendo uma crise muito séria, um empate em 0 a 0 e o time jogando com alguma personalidade. O Vasco, que precisa da vitória, precisa dos 2 pontos para não ficar mais longe do Flamengo. O Vasco, que ainda tenta a conquista do título da Taça Guanabara em 1982. Segundo tempo de jogo, saída do Botafogo. Primeiro trabalho de Josimar, o primeiro recuo a Luiz Carlos. O momento da participação de Márcio Guedes, principalmente aí em função dessas alterações do Vasco, principalmente em função da alteração do Giovani, já que a outra foi por motivo de contusão. O Giovani é um excelente jogador, eu creio até que é uma injustiça que ele não seja titular na equipe do Vasco, pois sempre entrou muito bem, já ganhou jogo aí pro Vasco, virou jogo, e o Hernani pintou bem, mas é um jogador individualista e que vem caindo de produção. O Giovani, se repetir suas últimas atuações, pode melhorar sensivelmente a produção do ataque do Vasco. E as mexidas aí do Antônio Lopes foram perfeitas. A outra, claro, não tinha nenhuma outra saída. Vamos ver para o segundo tempo se a partida mantém pelo menos a boa movimentação da fase inicial, embora tecnicamente, é claro, o jogo possa se fazer muitas restrições. Aí vem o Vasco.
Abertura para Galvão, a bola chega fácil para o domínio de Josimar. À frente de Rosemiro, ele sai jogando. Alemão. Osvaldo. Mendonça ficou solto, pediu e recebeu. Jogou por entre as pernas do jogador do Vasco, mas não teve sequência no lance. Acabou lutando e recuperando em cima do Serginho Mendonça. Celso. E um recuo para Mazzaropi. Tanto confirmando as duas alterações para esse segundo tempo. Ney em lugar de Rondinelli, Giovani em lugar de Hernani. As duas no Vasco. Aí Roberto. Tocou na frente. Saiu do gol Luiz Carlos para fazer a defesa antes do Galvão. Alemão. Linda jogada em cima de Giovani. Deixa com Josimar. Jogando com Osvaldo. Mirandinha. Outra vez Osvaldo deixa com Mendonça. Partiu Osvaldo pelo meio. Té. Devolução Osvaldo. Leva perigo o Botafogo neste ataque. Geraldo bateu direto pro gol, direto para fora. Cristiano bate pela direita. Aí você vê o número 2, lateral direito do Botafogo. Até aguardando também Mirandinha. Abel foi para a área, o toque de cabeça. Mirandinha baixinho, foi lá em cima, cabeceou, mas jogou fora. Renda Galvão, 16.812.000 cruzeiros para 35.712 pagantes. Muito se falou de uma renda de 15 milhões, acabou passando 16 e alguma coisa. Botafogo não leva nada. Está com a sua cota penhorada pelo americano. Já informou durante a transmissão o Oscar Eurico. Devendo ao americano pelo passe do Tex, está com a bola. Aí o Mazzaropi quer a marcação. Mirandinha recebe e girou bem na matada de peito. Aí bateu pro gol, bateu muito mascado. Bateu prensado na grama, a bola saiu fraca. Marquinho. Roberto se mexe buscando espaço, achou espaço, recebeu. E o Abel entrou, atropelou. O Roberto cometeu a falta, o Luiz Carlos Félix marcou. O Abel reclamou, mas a cobrança é direta contra o gol do Luiz Carlos. E como o Roberto gosta. Pouco antes da entrada da área, mais para o lado esquerdo, uma boa para quem bate forte de perna direita. Aí a preocupação do Luiz Carlos. E o Botafogo vai para a formação da barreira. 3, 4. Por enquanto, 4 jogadores, chega o quinto. E acaba ficando com 6 na barreira o time do Botafogo. Por enquanto, a barreira está muito próxima à bola. E o Roberto discute com o Luiz Carlos Félix quanto ao posicionamento. Tá pintando aí o primeiro gol do Vasco no jogo. 12 minutos, 20 segundos. Uma boa para Roberto. Vai autorizar Luiz Carlos Félix. Está autorizado o Roberto. Não tomou distância, pé direito, bateu, explodiu na barreira, vai voltar a cobrança. Ele avisou e vai dar cartão amarelo. Deu cartão amarelo pro Abel. Ele avisou que se mexesse, saísse da barreira, ele mandava repetir. Mandou repetir e o Abel levou o amarelo. A barreira estava muito próxima. Demorou para atender a solicitação do Luiz Carlos Félix. Ele avisou. Olha, foi uma atitude perfeita do juiz. Agora, eu gostaria que ele sempre utilizasse esse critério. Ele e os colegas dele, porque isso é muito raro acontecer, hein? Vai para mais uma cobrança, Roberto. Mais uma vez a barreira está à frente. Mais uma vez Roberto não toma distância e mais uma vez Luiz Carlos está preocupado. 1 minuto depois, 13 minutos e 20. Partiu de novo Roberto, pé direito, bateu. Gol! Roberto! O artilheiro do Vasco, Roberto
do Dinamite. 13 minutos e 30 no segundo tempo. Pintou o gol do Vasco na cobrança de Roberto. A barreira não deixou. Luiz Carlos Félix mandou voltar. Bateu por baixo Roberto. 1 para o Vasco. 0 para o Botafogo. Sempre Roberto. E o Abel, o zagueiro Abel, está até agora reclamando do Luiz Carlos Félix. Daqui a pouco leva um vermelho, aí não sabe por que foi expulso de campo. 14 minutos agora no segundo tempo. 1 para o Vasco, 0 para o Botafogo. Quando o Botafogo talvez estivesse vivendo o seu melhor momento no jogo, Márcio. O marcador até que não é justo para o Botafogo, porque o Vasco, inegavelmente, uma equipe melhor tecnicamente, estava sendo dominado no seu meio-campo e o Giovani não repetia suas boas atuações anteriores. Houve a falta, o juiz mandou repetir a cobrança e falha do goleiro Luiz Carlos, que não estava muito atento ao lance. É um goleiro ainda inexperiente, principalmente em bolas rasteiras. A bola, inclusive, passou por dentro da barreira. O banco do Botafogo está aqui uma fera com o Luiz Carlos Félix. Olha o Mazzaropi. E o Luiz Carlos Félix marcando a falta. O empurrão do atacante do Botafogo. Falta que favorece ao time do Vasco. 1 para o Vasco, 0 para o Botafogo no segundo tempo. 15 minutos. Esporte é vida. Rede Globo de televisão. Dudu na cobrança. Roberto, Giovani, Marquinho e Rosemiro. Antônio Lopes, qual foi o recado que você deu pro Galvão, hein? Galvão e Pedrinho desceram de cada vez, para não descer agora os dois a um tempo só, para a gente ficar mais e o Serginho se plantar mais. Tá aí o Antônio Lopes, não quer que os dois laterais desçam juntos. E o Luiz Carlos Félix mandou voltar mais uma falta. Segundo ele, não tinha autorização para cobrança. A falta, saiu outro gol nesse lance aí. O banco do Botafogo vai à loucura. Olha a bola na área. Luiz Carlos saiu e ficou com ela. E acabou sentindo a entrada. O Ney foi para a área, deu uma trombada no Luiz Carlos, ele sentiu e ficou no chão. Dudu. Faz a inversão da jogada, pede o apoio de Galvão, que está livre pela direita. Giovani. Essa altura alegre do Maracanã, a torcida do Vasco. Luiz Carlos, goleiro do Botafogo, continua sentindo a pancada, hein? Rosemiro vai pelo meio. Roberto domina. Bate forte na bola para Rosemiro. Abel na cobertura e o recuo para Luiz Carlos. 1 para o Vasco, 0 para o Botafogo. Mas seguramente já tivemos aí, nas duas paralisações para atendimentos ao Luiz Carlos, uns 3 minutos. E o goleiro Jair é um goleiro que os jogadores do Vasco conhecem muito bem. Ele foi goleiro reserva do Leão e do próprio Mazzaropi durante muitos anos lá em São Januário. Doutor Lídio, o que houve com o goleiro Luiz Carlos? Uma contusão, Lombardo. Aí a explicação do Lídio Toledo. 1-0 Vasco. Esporte e emoção. Rede Globo de televisão. Vai deixar o campo de maca o goleiro Luiz Carlos. E o veterano Jair. E aí o apoio da torcida ao goleiro Jair. Seria o apoio. Seria até importante. Porque recebeu inclusive ameaças por telefonemas anônimos durante a semana o goleiro Jair do Botafogo. Ameaças à sua família. Roberto. Trabalha Galvão. Dudu. Marquinhos ficou livre. Pedrinho partiu pela esquerda. Ainda Marquinhos. Agora jogando com Pedrinho. Ninguém na área para guardar o cruzamento. Primeiro Dudu. Bateu pro gol. A primeira foi por sobre o gol de Jair. É tiro de meta. Celso domina. Puxa o time do Vasco de novo à frente. Com 10, portanto, em campo o Botafogo. O lançamento é para Roberto. Ele contra o Alemão. Corta de cabeça Alemão, sobra de Giovani. Vai bater pro gol, bateu forte, bateu para fora. Ei, o jogo fica feio. Heraldo. Acabou perdendo para Rosemiro, Giovani. Forçou a jogada com o Marquinho, levou vantagem. Saiu da marcação do Abel, se jogou. O Abel ficou parado para mostrar que não ia fazer a falta.
ele ficou parado porque ele fez a falta e ele quis mostrar que foi fora da área. E a torcida pediu pênalti. E o Luiz Carlos Félix não marcou nem a falta. Aí o Pedrinho. É incrível como o juiz Luiz Carlos Félix não viu essa falta. Deve estar com algum complexo de culpa, sei lá, ele não errou na partida, mas essa falta aí, como o Raul disse, foi o próprio jogador do Botafogo que indicou o local da falta. A preocupação de mostrar que não cometeram a pênalti. Agora há pouco o Mazzaropi gritava, estamos vencendo e tal, pedindo, é claro, para o Vasco se guardar mais ali na entrada da área. A verdade é que o jogo é medíocre tecnicamente. O Vasco não soube se aproveitar da vantagem no marcador e da vantagem psicológica e joga uma partida muito ruim para o seu potencial. E o Botafogo se enrolou depois de levar o gol. Agora que avança um pouco mais, mas sem grandes opções, e depende aí de uma correria louca do Geraldo e do Mirandinha, porque o Mendonça joga ali num terreno onde não decide coisa alguma. Vem chegando o time do Vasco. Rosemiro, boa jogada com o Roberto. Outra vez Rosemiro, a devolução. Roberto botou na frente, a bola tocou na mão do jogador do Botafogo. Foi pênalti, o juiz não dá. Foi pênalti. O Roberto forçou. Confesso que a única dúvida que eu tive foi se foi fora ou dentro da área. O Raul afirmou com convicção lá embaixo que foi pênalti. Tive a impressão que o lance foi fora da área. Mas houve o toque do jogador do Botafogo. Aí o Mazzaropi, lembrando a todo mundo, só mais 8 minutos de jogo, ele quer calma. Josimar com o Giovani, chegou bem, bonita jogada Galvão. Olha o Roberto aí, no contra-ataque. Grotescamente o Cristiano foi para cima do Roberto, empurrando ponta de lança do Vasco com as duas mãos. Caído aqui o Josimar, sentindo câimbras, e o Mirandinha que socorre. Mirandinha e Mazzaropi socorrendo o Josimar. Aí o Roberto. Jair grita muito. Pouca gente na barreira. 3 apenas. Aí Roberto para a cobrança, Jair está no centro do gol. Partiu na perna direita, bateu forte, o Jair pegou. E deu trabalho, porque ela ia batendo no chão antes de chegar ao goleiro do Vasco. E se o Jair larga, o Giovani já estava na área para tocar essa bola. Esperando a sobra. Tenta sair jogando mais uma vez o Botafogo. Um resultado importante para o Vasco, 1-0. Aí deixando o Vasco, por pontos perdidos, apenas 1 ponto atrás do Flamengo. Tendo 2 jogos ainda para o final desta Taça Guanabara para o Vasco. O Flamengo, 1 a mais. Tem que jogar nesta terça-feira com o América. Boa jogada de Giovani, abriu bem a Rosemiro, posição legal. Olha o Vasco em busca do segundo gol. O Rosemiro reclama que a sua perna ficou presa quando ele fez a finta. Mirandinha comete a falta. Vai receber cartão. Cartão amarelo para Mirandinha, número 11 do Botafogo. Deve ser uma vitória importante para o Vasco. Vamos lá, Galvão. O Roberto. Levou vantagem, Giovani. Quando ele bateu, já não valia mais nada. O árbitro deu a falta. O Luiz Carlos Félix não valia mais nada porque ele deu a falta em cima do Roberto. O Vasco vencendo, joga com o Campo Grande. É um jogo relativamente fácil, porque vai ser em São Januário. E a garantia de que o Vasco está na final da taça com o Flamengo. Lembrando que para o Flamengo falta o América na terça-feira, em seguida o Bangu e finalmente o próprio Vasco. Aí uma ótima oportunidade para o Vasco aos 40 minutos deste segundo tempo. Se fosse um pouco mais para a esquerda, seria melhor para o Roberto. Mas mesmo assim, próxima entrada da área vai levar muito perigo contra o veterano Jair. O Roberto conversou com o Luiz Carlos Félix, reclamou que a barreira estava muito próxima à bola. O Marquinho também fica ali para a cobrança com a perna esquerda. Numa dessa pode arriscar o Marquinho. Roberto vai partir, jogou muito forte, jogou para fora. 41, 1-0 Vasco. Esporte e Ação. Rede Globo de televisão. Aquele resultado positivo que nós dizíamos no intervalo poderia auxiliar o Botafogo a sair desta terrível crise. Uma crise técnica, administrativa e financeira.
Mas de qualquer forma, mesmo com a derrota, esse jogo é positivo para o Botafogo, porque mostra que o caminho da renovação é esse aí, com os garotos. É claro que há deficiências, o Mendonça não está bem, o Té não jogou coisa alguma e Perivaldo e Paulo Sérgio ficaram de fora. Mas o Botafogo mostrou pelo menos garra. Olha o Roberto aí em busca do segundo gol. Agora vai, bateu Roberto, Jair pegou. De novo Roberto, Jair pegou de novo. E a defesa do Botafogo entre pânico, todo mundo pedindo para o time voltar, que só estavam ali atrás o Abel, o goleiro Jair e mais o Osvaldo. Mirandinha levou agora, sem dúvida alguma, a maior bronca que ele já levou em toda a carreira dele. Duas ótimas defesas do Jair. A primeira no chute de perna esquerda de Roberto. E a segunda na complementação de perna direita de Roberto. Já mais do que justificou a sua entrada em jogo, o goleiro Jair. Dudu na cobrança. Corte do Cristiano. Giovani. Marquinhos chegou batendo muito forte. E é novo escanteio pela esquerda para o time do Vasco. 43 minutos neste segundo tempo. 1-0, o Vasco vai sustentando o resultado, conquistando 2 pontos de muita importância na sua campanha. Aí Dudu para mais uma cobrança. Pedrinho encostou por lá, ele não quis. Roberto aguardando na área. Agora usou Pedrinho. Dudu no cruzamento, saiu do gol, Jair fez boa defesa. Vai ficando o Vasco numa boa posição para decidir com o Flamengo mais esta Taça Guanabara, valendo também o primeiro turno do Campeonato Estadual de 82. Roberto. Ele voltou bem para Dudu. Pode bater, bateu forte, ela passou por sobre o gol de Jair. Os melhores momentos do Vasco guardados para o final do jogo. Quando o Botafogo partiu e deixou o espaço. E a registrar também a presença do Giovani, que não foi tão brilhante como em outros jogos, mas no final ele organizou ótimas jogadas e deu companhia ao Roberto. E aí está o Giovani. Marquinhos. Ameaçou bater de longe, sobra de Roberto. Arriscou, bateu forte, a bola bateu em Abel. Marquinhos. Forçou a jogada, se jogou. Heraldo saiu dominando pela direita. 45 vai terminar o jogo, o Vasco vai vencer por 1-0. Vai terminar o jogo 1-0 Vasco. 3 minutos de desconto. Vem o Botafogo. Olha o Geraldo dando duro. Saiu bem o Celso. Marquinhos. Angustiada a torcida do Vasco querendo o final da partida. 48-25. Roberto. Lançando Pedrinho. Olha a chance no segundo gol. Rosemiro jogou bonito. Por elevação ela passou, foi pra fora. Ele fez tudo certo, tocou por sobre o Jair, jogou pra fora. E quando ele jogou pra fora, o Lopes olhou pro céu, meteu a mão na cabeça e ficou desesperado, né? Nessa altura ele só quer o final do jogo. 48-50. Tá querendo o jogo, Luiz Carlos Félix. Vai tentar de novo o Botafogo. Se desespera a torcida do Vasco. Veio bem o corte por baixo. 49. Vai terminar o jogo. Dudu prendendo a bola. Vai erguer os braços. Final de partida, apita Luiz Carlos Félix. Boa vitória do Vasco em cima do Botafogo. 1 para o Vasco, 0 para o Botafogo. Esporte é vida. Rede Globo de televisão. No Maracanã, o Vasco passa pelo Botafogo e continua firme na batalha pela Taça Guanabara. 1-0 neste gol de Roberto, cobrando falta de fora da área. O goleiro Luiz Carlos do Botafogo caiu e desviou. E a bola rasteira foi parar no canto. Vasco 1-0. Confira. Abel do gigante do Botafogo.
sobre Roberto Dinamite. Falta perigosa pela meia canhota, fumaça do gol para o Vasco da Gama, sinal de alerta na grande área do Botafogo. O visual é bom, o Robertão tem bala na agulha, o mapa da Mina Porto. O Abel fica reclamando da marcação do juiz, enquanto que o goleiro fica orientando a formação da barreira. Dinamite na posição de cobrança, Valdir. Vai bater Roberto Dinamite, atenção, apontou, tirou, gol! Da Gama, bateu esplendidamente Roberto Dinamite, rasteirinho à esquerda do goleiro Luiz Carlos. O visual era bom, Robertão tinha bala na agulha e fuzilou à esquerda de Luiz Carlos, inaugurando o marcador. Estão desfraldadas as bandeiras do Vasco. Roberto, essa é a camisa dele. Indivíduo competente, o Roberto. Quem é bom já nasce feito. Tem peixe na rede do Botafogo. Choveu na horta do Vascão da Colina. Roberto Dinamite com a famosa 10 do Vasco da Gama. 13 minutos em cima da pinta neste primeiro tempo. Agora Vascão da Colina 1, Fogão 0, Mário Viana. Gol legal!